Olá, meus leves padawans, sejam todos bem-vindos ao nosso ambiente. Nesta aula nós vamos abordar lógica versus lógica de programação, um tema muito interessante para quem está iniciando aí nessa carreira de desenvolvimento. Então, algumas informações aqui, sou o professor Cidade, meu LinkedIn, meu site, caso queira conhecer um pouco mais de mim. Lógica versus lógica de programação. Antes de você começar uma carreira de desenvolvimento, ou até mesmo na tecnologia, você precisa entender, né, como que funciona a lógica e como que essa lógica é aplicada dentro da lógica de programação. Vamos conhecer como isso funciona. Lógica. Segundo o dicionário, lógica é a parte da filosofia que trata as formas do pensamento de modo geral, como dedução, indução, hipótese, etc. E das operações intelectuais, que visam a determinação do que é verdadeiro ou não. Lógica é uma palavra de origem grega, e isso quer dizer que lógica é quando algo faz sentido, né? Isso é muito interessante, hein? E assim damos início a esse mundo de tecnologia. Lógica é o primeiro conceito que devemos saber antes de encarar o mundo do desenvolvimento. Logo, isso faz sentido. Lógica de programação. Já na lógica de programação, é uma forma organizada e coesa de uma sequência de instruções ou passos para a resolução de um problema ou situação, como na criação de um software, que é o exemplo que nós hoje vemos mais, né, no dia a dia do desenvolvedor. Né? Na programação de computadores, sendo hardware, que é a parte física, né, ou software, a parte do sistema, a lógica é representada por um algoritmo, que é uma sequência de passos a seguir. E um exemplo clássico, né, de um algoritmo é a famosa, né, receita de bolo, que seguindo passo a passo, chegamos ao resultado de um bolo pronto. Ou seja, lógica, né, usamos a lógica para ser aplicada na programação o tempo todo. Então, isso é muito legal, juntar a lógica com a programação, formando aí lógica de programação. Um algoritmo. Uma sequência de passos a ser executado. E logo, o algoritmo ele é representado por 3 pilares, muito importante para se formar um algoritmo, ou até mesmo para entender o que é um algoritmo. O primeiro é a descrição narrativa, o segundo é o fluxograma, e o terceiro, pseudocódigo. É o famoso Portugal. Aí vamos conhecer um pouco de cada um deles, né, entender como esses 3 representam um algoritmo. Descrição narrativa. A forma narrativa de um algoritmo é escrever o problema ou a situação utilizando a linguagem natural. Exemplo, escrever a língua portuguesa. Então, nós podemos escrever um texto mesmo, nossa língua portuguesa, da forma natural. E aqui tem até um exemplo, né, de uma descrição narrativa. Por exemplo, pegue a batedeira, adicione 2 xícaras de açúcar, 200 gramas de margarina, pegue 3 ovos e junte as gemas até virar um creme. Adicione leite aos poucos, desligue a batedeira e adicione 3 xícaras de farinha de trigo. 1 colher e meia de fermento, junte com as claras dos ovos cautelosamente, unte a forma, ligue o forno, coloque toda a massa na forma e leve ao forno médio e deixe por volta de 30 minutos. Logo, esse texto aqui é uma descrição narrativa do meu problema ou situação. E isso é uma coisa muito interessante e prática de entender como que funciona o primeiro pilar, né, de um algoritmo. Fluxograma. O fluxograma é uma representação gráfica, né, de como aquela descrição narrativa pode ser representada. Por exemplo, temos o início, separar os ingredientes, preparar a massa, colocar no forno, esperar assar, se não assar, né, então continuo esperando assar, se assar no tempo 30 minutos, retiro o bolo do forno e fim. Então esse é um fluxograma, uma representação aí muito interessante, muito usual no mundo do desenvolvimento, né, para poder representar através dos símbolos, né, sinais de como funciona um sistema aí, no caso de uma receita de um bolo. Pseudocódigo. Né?
pseudocódigo já começa um pouquinho diferente, né, das duas anteriores. Aqui nós declaramos as variáveis que são, né, os nossos, posso dizer, os nomes mais importantes aqui, então são os ingredientes, o tempo e o forno. E aí nós temos o início, e aí eu começo, escreva, coloca os ingredientes. Então, como se colocasse todos os ingredientes, e o ler ingredientes é como se executasse os ingredientes que eu coloquei. Escreva, prepare o forno. Depois com os ingredientes preparados, massa pronta, então eu preparo o forno e leio o forno para que eu receba esses ingredientes já com a massa pronta. Por último, espere o tempo de assar, né? Claro que aqui nós poderemos, né, aumentando um pouco do nosso pseudocódigo, eu coloquei aqui uma coisa mais simples para ficar fácil de entender. E aí nós lemos o tempo, né? Então, se o tempo estiver de acordo com o que foi determinado, ok, o bolo está pronto, e aí escreva, retire o bolo e lê, enfim. Então isso aqui é um pseudocódigo, é o mais próximo, né, que o computador vai entender no futuro, né, na próxima fase desse projeto. E esses são os 3 pilares de um algoritmo, e assim funciona um algoritmo. Bem, pessoal, na próxima aula vamos criar um algoritmo de um cadastro de aluno e também criar um cadastro de aluno usando C# Console Application. Legal? Obrigado, espero que tenham gostado. Deixe seu like e até a próxima.